Em todos os meus anos de trabalho, desenvolvi uma relação estranha com a morte. Vejo-a como algo puramente físico. O corpo, à minha frente, é apenas um organismo que parou de viver. É só isso. E ainda assim, fiquei surpreso ao tê-la na minha mesa. Eu a tinha visto pelo hospital antes, animada, radiante, falando sobre como seria sua vida a partir de agora. Ela estava um pouco distraída às vezes, dizendo que coisas grandiosas estavam por vir, mas não esperava que ela morresse bem antes de dar à luz. Ela foi encontrada afogada em sua própria casa, com escritos nos pulsos e na nuca, e havia estado deitada em sua banheira por dias antes que seu vizinho a encontrasse. Ela não tinha marido nem parentes. Esperavam que o classificasse como suicídio, e eu não acreditava nisso, pois não fazia sentido, porque ela se mataria bem antes de dar à luz, bem antes de se tornar mãe, algo que a deixava tão animada. Fui chamado no meio da noite para trabalhar nela. Disseram que seu corpo já estava em um estado bastante frágil e eu precisava ser preciso e rápido antes que pudesse encerrar essa tragédia. Não vou sobrecarregá-lo com todos os detalhes macabros. Vou apenas passar rapidamente pelo processo para que você tenha uma ideia do que eu faço. Primeiro, vieram alguns papéis e observações, junto com o exame externo e fotografias. Na noite, nada além dos óbvios sinais de afogamento e danos causados pelos 3 dias passados na banheira. Embora, se estou sendo honesto, mas isso pode ter sido só eu. Pensei que a pele ao redor dos escritos, pulsos, pescoço, estava mais clara do que o resto e mais dura. Em seguida, vi o exame interno. Fui assombrado por uma onda de tristeza, não querendo prosseguir com o procedimento, mas me encolhi e continuei trabalhando. Novamente, os sinais habituais de afogamento. Congelei com os instrumentos na mão. Eu era o único no necrotério, ou pelo menos o único vivo. E pode ter sido a falta de sono, ou a atmosfera geral estranha que me fazia sentir inseguro sobre o que estava vendo. Não havia como ela ter feito aquelas inscrições em suas costelas. Pequenas inscrições dos mesmos símbolos. Minha garganta estava seca, o que me fez sentir como se estivesse sufocando, e de repente a gola do meu avental parecia muito apertada. Não era minha imaginação. Suas costelas estavam cobertas por essas inscrições. Poderia ser alguma bactéria que come os ossos? Eu sabia que era inútil até mesmo fazer essa pergunta, porque sabia que não era. Tirei meu celular para tirar uma foto de perto das costelas. Sei que isso não foi muito profissional, mas não tive escolha. No momento que eu tirei a foto, algo fez barulho à distância. Olhei para a porta do corredor. Ninguém deveria estar aqui. Respirei fundo e cuidadosamente coloquei minhas luvas de volta, sentindo o sangue lentamente escorrer do meu rosto, enquanto descia para o saco amniótico dela. Esperava ver algo que me fizesse arrepiar, e sabia que não importava o quanto me preparasse, ainda assim me atingiria com força. Quando o abri, estava vazio. Não havia sinais de um feto. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido, deixando a placenta e o cordão umbilical para trás, intactos. Não havia bebê ali. Afastei-me dela e tirei minhas luvas. Esfreguei os olhos. Isso tinha que ser impossível. Sua barriga estava perfeitamente redonda, e tenho certeza de que haveria sinais se ela tivesse dado à luz antes ou depois de morrer. Era desumano, antinatural, tudo indicando que uma gravidez existia, exceto o bebê.
Fechei-a cuidadosamente, tentando não pensar no bebê desaparecido e nos símbolos. Então, preenchi o relatório. Escrevi suicídio nele. Não estava 100% certo disso. Não precisava estar. Eles foram claros com as instruções. Apenas faça rápido. Abri a porta com cuidado e olhei para o corredor. O barulho tinha vindo da sala de suprimentos e eu não tinha ouvido a porta abrir ou fechar. Então, o que a fez ainda estava lá, aproximando-me lentamente, segurando a respiração, como se tivesse medo de fazer um som. Coloquei minha mão na maçaneta e girei. Estava trancada por dentro. Bati. Ei, sussurrei. Tem alguém aí? O que se seguiu foi um som incomum. Algo como alguém sugando o ar pelos dentes. Olhei de volta para o corredor, que terminava no necrotério. A porta estava se abrindo. Não conseguia lembrar se a havia fechado ou não. E não queria. Decidi que meu trabalho ali estava terminado. Fechei tudo e entrei no meu carro. Então, dirigi para casa em silêncio. Eu moro sozinho. Então voltar para casa às 3 da manhã não incomodaria ninguém. Depois de fazer minha rotina noturna e ir para a cama, me vi contorcendo, sonhos estranhos pressionando sobre mim, como aqueles que você tem quando está com febre. Em um momento, pensei ter ouvido um grito, até perceber que tinha sido o meu próprio. Abri os olhos após que parecia minutos, para descobrir que era pouco mais das 6 da manhã. Na suave luz da manhã, minha janela estava um pouco embaçada e não pude deixar de olhar, perplexo, para a impressão fresca de uma mão de criança no interior do vidro.